esses são os sábios do Ayurveda: o Charaka, o Vagbhata e o Sushruta. Os 3 pilares, né? Charaka, a palavra Charaka significa espião. Mas o significado filosófico da palavra Charaka é a seta ou médico sábio nômade. Então, Charaka era um tipo de médico que eles ficavam viajando, vagando pelos lugares. Na realidade, eles eram grandes estudiosos, porque em cada lugar que eles iam, eles entravam em contato com um solo diferente, com um conjunto de plantas diferentes, com um conjunto de animais diferentes, consequentemente, com um conjunto de problemas de saúde diferentes, relacionados com a cultura, com os hábitos daquelas pessoas. Então, Charaka era mais um adjetivo do que um nome mesmo, né, de médicos que vagavam pela Índia. Então, o nosso Charaka, né, o local de nascimento dele é na Caxemira, que é bem ao norte da Índia, né? E ele foi um dos alunos de Agnivesha. Isso eu já falei um pouco lá, podemos ir lá. E aqui, ó, esse Surendra Dasgupta, ele foi um professor de filosofia e de sânscrito muito, muito, muito conceituado na Índia. Então, ele fala que essa tradição desses médicos errantes da Índia pode ser rastreável até o Atharva Veda. Então, o Atharva Veda, de todos os Vedas, é o Veda que mais traz informações sobre medicina. Então, no Atharva Veda é que tem a origem desses médicos nômades, desses médicos errantes da Índia, que deu origem ao nome Charaka. Então, aqui, né, o Atharva Veda contém vários hinos falando sobre medicina, sobre as escolas e sobre tratamentos. Então, aqui, isso é uma coisa super importante. A saúde e a doença não são irrevogavelmente predestinados no conceito que Charaka tem de vida. Neste, a saúde pode ser mantida ou recuperada de acordo com o nosso esforço e se tivermos um estilo de vida saudável. Ou seja, a não ser algumas doenças que são kármicas, e até essas doenças que são kármicas, elas podem ser, como é que se diz? A pessoa portadora delas pode portá-las com uma qualidade de vida ou sem qualidade de vida. Então, é mais nesse sentido que a gente deve entender o irrevogavelmente predestinados. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma paralisia, isso é kármico, isso foi predestinado. Mas mesmo dentro da sua paralisia, a pessoa pode ter uma vida mais saudável. Então, nisso é que o Charaka como é que se diz, se reporta quando ele fala irrevogavelmente predestinados. Ou seja, todos nós, dependendo do nosso estilo de vida e do esforço que nós temos, nós podemos manter e recuperar a saúde. Então, bem no início, né, do Charaka Samhita, ele fala isso, que os ensinamentos vieram de Agnivesha, que é 1000 anos antes de Cristo.
E eles foram revisados por Charaka 800 anos antes de Cristo. E os manuscritos que sobreviveram até a gente, eles foram reeditados por Drittabala 300 anos antes de Cristo. Ou seja, nesses lapsos de tempo, algumas partes do documento original do Charaka se perderam. E quem entende bem de sânscrito vê nitidamente as partes que foram anexadas e reescritas pelo Drittabala. Né? Então, aqui é uma estrutura só do compêndio Então, aqui, olha, aqui está mais ou menos o local da Índia, né, aonde os comentários a respeito do Ayurveda começaram. Eles começaram durante o reinado dos reis Gupta, mais ou menos na época do Buda. Então, aqui, como eu falei para vocês, os comentários são coisas que nos ajudam muito. Porque o que é o comentário? É alguém que entende muito do assunto e pega um verso e destrincha esse verso. Então, por exemplo, nas Upanishads, as Upanishads que foram comentadas por Shankaracharya são as mais estudadas até hoje. E o pessoal do Vedanta pega o Upanishad junto com os comentários do Shankaracharya. O Yoga Sutra, o melhor comentário do Yoga Sutra foi feito por Vyasa. Então, quando a gente quer tirar dúvida a respeito de certos sutras, se a gente conseguir o comentário de Vyasa, então tem um comentário de Vyasa que está na biblioteca do Ramakrishnamati em Chennai. Então, isso ajuda muito. Né? Então, aqui, todos esses livros são comentários, sendo que esse daqui de Chakrapani, que é do século XI, é o mais famoso que tem. O melhor comentário que tem do Charaka vem do Chakrapani. E tem o Chakrapani na internet, só não tem em português, mas tem os comentários do Chakrapani em inglês. Então, olha só, o que não falta, né, são comentários. Né? Cerca de 43 comentários já foram escritos a respeito, mas ainda do Chakrapani é considerado a maior autoridade. Ágama, aqui está errado, está faltando um A aqui. Ágama é alguma coisa que é considerada uma autoridade. E um outro comentário importante está aqui nessa biblioteca, que é a Biblioteca da Sociedade Asiática Real de Bombaim. Então, essa daqui é a biblioteca. Olha que linda que ela é. Então, aqui tem um outro comentário do Sivasada Sen, que é um comentarista importante também. Então, o Vagbhata, né, é outra figura importante e é o autor do Ashtanga Hridaya, Ashtanga Samhita, que é outra obra importantíssima para o estudo da gente. Então, este daqui é o Ashtanga Hridaya, que tem 7.122 versos. E aqui tem uma frase do Vagbhata super importante. Apenas 15% das doenças necessitam de um médico. 85% delas se curam sozinhas. Ou seja, se você aprende a ouvir o seu corpo e se você não atrapalhar o seu corpo, ele se cura sozinho. E dentro disso,
tem uma sabedoria impressionante. Vocês já repararam que quando a gente fica doente, quanto mais grave é a doença, mais sono a gente tem? Isso é um truque da natureza. Porque quando a gente dorme, a gente apaga a mente. E quando a mente não fica com aquele seu falatório, tarará, 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 o que acontece? A consciência pode atuar. E o que acontece quando a consciência atua? A consciência nos autocura. Então, olha o truque espetacular que a natureza encontrou para fazer com que o nosso corpo se cure. Quando a gente está muito ruim, desliga a mente, dorme, porque assim você não vai me atrapalhar. E eu vou conseguir, a consciência vai conseguir atuar e a sabedoria do corpo vai atuar e se autocura. E aqui os Surutas, né, que é o pai da medicina moderna, como é que se fala? O pai da cirurgia. Aqui dá algumas informações a respeito deles, que aí depois vocês vão ler com todo amor e carinho no material de vocês. E aqui, olha só, esses instrumentos são instrumentos que eram usados pelos Surutas nas suas cirurgias. Como eu sei que nessa turma tem algumas enfermeiras, dá uma olhada como isso parece moderno. Olha só, isso daqui é agulha de sutura, ó. Gente, nós estamos falando disso 800 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, né? Pensa bem, é tempo. Então, a estrutura dos clássicos, o Charaka e o Ashtanga. O Charaka. Olha só, aqui vem uma coisa super importante, que é um elo entre o Ayurveda e o Yoga. Porque o Charaka Samhita, no primeiro capítulo, ele começa com isso aqui. Saudação ao Senhor dos três mundos, com três olhos, revelando através dos três Vedas, o mestre que conquistou as três formas de acordo com a transformação das três qualidades. Então, isso daqui são atributos de Shiva. Então, ele começa fazendo uma saudação a Shiva. Depois, ele faz uma saudação para a deusa da sabedoria, que é Saraswati. Então, aqui, onde é que está escrito o nome dela? Não acredito. Ah, não botei, mas eu vou botar. Porque Saraswati é é uma daquelas coisas onde o V vai assumir o lugar do U. Então, ele faz uma saudação para a deusa da sabedoria. Depois, ele faz uma saudação para a linhagem de mestres, né? Para Brahma, para Daksha, para os Ashwinis, para Indra, para o Bajirata, para o Parnavasuatreya, para o Agnivesha e chega no Charaka. Então, ele faz uma saudação para todo mundo. E é interessante que ele está fazendo uma saudação para o Charaka, que é o autor do livro. Melhor, o Agnivesha, que é o autor do livro. E aqui, ó, esse daqui é o mantra para Patanjali. Yogena Chitasya Padena Vachan, Yogena Chitasya Padena Vachan, Malang Sharirasya Chavaidhyakena, Yopakarutam Pravaran Muninan, Patanjalim Pranjalirana Tosmi, Abahu Purusha Karancham Kachakra Siddharinan, Sahasra Shirasa Shwetan Pranamami Patanjalim, Om Shri Guru Bhyo Namaha Hari Om. Então, aqui,
esse Yogena Titasya Patena Vachan Malancharirasya Chavadyakena. Isso daqui está dizendo o quê? Né? Eu saúdo aquele, né, que trouxe o yoga para a mente, Yoga Titasya Padena, trouxe a gramática para a fala, para a comunicação, e aquele que trouxe os médicos para curar as doenças do corpo. Ou seja, muitas vezes Patanjali é confundido com Charaka. Né? Então, aqui tem o Charaka, aqui tem Patanjali, né? Então, Patanjali é sempre representado como essa figura enrolada numa cobra, e existe uma ligação entre o Patanjali e o Charaka. Algumas pessoas acham que os dois foram a mesma pessoa, outros acham que eles eram da mesma escola, mas a saudação que o Charaka faz, que é feita no início do Charaka, né, deixa bem assim, a pulga atrás da orelha, a ligação entre Patanjali e Charaka. E Patanjali é o autor do Yoga Sutra, e o Yoga Sutra é a obra base do yoga. Né? E aqui, o Charaka começa com a Assembleia dos Sábios. Então, aqui tem o Purnavasuatreya, aqui tem os sábios, e eles começam a perguntar para o Purnavasu a respeito das doenças. Por que as pessoas ficam doentes e o que acontece quando as pessoas ficam doentes, né? E aí, ó, os 53 sábios, seguidores dos yamas e niyamas. Yamas e niyamas está descrito aonde? No Yoga Sutra. Então, isso daqui é o início do Charaka Samhita, é o primeiro capítulo do Charaka. Né? Então, os sábios eram seguidores dos yamas e dos niyamas. Então, esses sábios que tinham, né, uma estrutura de disciplina e de caráter, foram conversar e para saber o que era a causa das doenças, e eles queriam saber como resolver os problemas das doenças. E aí o Charaka foi estruturado, né, em 8 sessões de 120 capítulos. Então, na primeira sessão é chamada de Sutrasthana. Aqui em Sutrasthana, a gente vai ver depois os detalhes, e cada uma desses capítulos do Charaka traz alguma, como é que se diz? Uma informação. Então, por exemplo, na terceira sessão, a gente vai estudar sobre anatomia. Então, aqui está a estrutura do livro base que a gente vai usar. Então, aqui trata dos princípios básicos, mas não tudo. Então, por exemplo, vou aprender de Vata Pitta e Kapha aqui? Vou, mas eu vou aprender em vários outros pontos desse mesmo livro. Mas aqui eu aprendo o que é num corpo em equilíbrio. Lá eu vou aprender como é que Vata está aparecendo quando eu tenho um desequilíbrio Pitta. E lá, quando uma pessoa apresenta um problema no dato tal, como é que vai acontecer? Né? Então, as informações, eles vão mudando de capítulo para capítulo, dando um acréscimo a cada uma delas. E aqui, ó, o Charaka Samhita, ele foi citado por grandes médicos do passado, né? Então, Avicena foi um grande médico, né? Serapion também foi um grande médico do Império Romano. Então, aqui, grandes médicos e grandes sábios do passado seguiam
e tinham interesse com os ensinamentos do Charaka.